Pois é, gente. O Brasil se transformou em um dos maiores mercados do mundo para as chamadas bets, as apostas online feitas, na maioria das vezes, diretamente pelo celular. Em pouco tempo, esse universo saiu do entretenimento e passou a acender alertas na área da saúde mental. Hoje, estudos já apontam um crescimento expressivo de transtornos como ansiedade e depressão associados ao vício em jogos, além de um impacto significativo no sistema de saúde. Para entender por que esse fenômeno ganhou essa dimensão e quais são os riscos reais envolvidos, a gente conversa agora com a médica psiquiatra, olha, eu me enrolando hoje, Cíntia Said, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo CREMESP. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço muito o convite para estar aqui hoje com vocês. O prazer é nosso, prazer. Doutora. Boa noite a todos. Doutora Cíntia, vamos lá, para a gente começar. Quando é que uma aposta deixa de ser entretenimento e se torna um problema de saúde mental? Pois é, nós temos um quadro em saúde mental que nos alerta para uma possível doença, que se chama transtorno do jogo. É um transtorno que envolve um distúrbio de impulso. Uma simples aposta pode vir a se tornar um problema e que exige tratamento especializado a partir de alguns sinais. Por exemplo, existem alguns critérios diagnósticos para a gente diagnosticar realmente, de fato, entender se aquilo se tornou uma doença. Mas a necessidade de jogar cada vez valores maiores, o descontrole daquela tentativa de não jogar, mas as tentativas de não jogar a jogar menos se tornarem infrutíferas, sem sucesso, mesmo tendo prejuízos com o jogo, o indivíduo não parece conseguir considerar os prejuízos que está desenvolvendo, prejuízos de relacionamento, prejuízos financeiros, prejuízos profissionais, existem uma porção de possibilidades aí. Quando aquilo começa a afetar a vida da pessoa, a qualidade de vida, a qualidade de saúde, é um grande alerta. Existem outras coisas que a gente pode até pensar como sinais de diagnóstico mesmo, né? Uma preocupação excessiva com jogos, a necessidade de repensar no que jogou e como poderia ter ganho, e fazer estratégias novas para uma nova aposta, né? Começar um comportamento de mentira, de engano, de negação de que aquilo é um problema, comprometer, se endividar, por exemplo, pedindo empréstimos para pessoas conhecidas, em bancos, usando cheque especial, usando cartões de crédito, ou seja, há uma gama enorme de coisas que vai acontecendo e escalando o problema. Agora, o que a ciência já sabe hoje sobre o mecanismo de dependência das bets e por que elas conseguem ser tão viciantes? Pois é, a partir de 2013, o diagnóstico existe um manual diagnóstico estatístico em saúde mental, norteado pela Associação Americana de Psiquiatria. Em 2013, houve a classificação do transtorno do jogo como um quadro dentro do grupo dos outros transtornos associados, inclusive, a substâncias. Então, a dependência, né, mesmo não havendo uma substância relacionada, o comportamento é um comportamento similar ao de alguém que utiliza substâncias químicas, álcool e outras drogas. Então, a gente sabe, eu até gostaria um pouquinho de explicar, Camila, o funcionamento do cérebro, porque existem processos neurobiológicos relacionados, né? Então, existe, às vezes, a má interpretação ou a desinformação, como se aquele indivíduo tivesse uma falta de força de vontade, ou que não tivesse consciência, mas, na verdade, existe um cérebro que está sendo modificado. Então, a gente tem um circuito que chama-se via dopaminérgica,
que é associado a uma via mesolímbica. Eu não vou ficar falando termos técnicos, mas tentando, assim, dar uma pincelada em como o cérebro funciona. Esse circuito é o responsável pela liberação intensa de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor, a substância química que nós produzimos no cérebro relacionada a prazer, motivação, controle de impulsos, tem uma porção de coisa relacionada à dopamina. É o circuito chamado via de recompensa. Então, quando a gente tem uma atividade básica, até de sobrevivência, comer, ter um prazer, uma relação sexual, uma relação... Chocolate é muito ligado à dopamina, não é? Exato, qualquer coisa que te dê uma satisfação, né? Existe a estimulação desse circuito. E esse circuito, ele vai entender que aquilo é uma recompensa. Aquele prazer, né? Aquela satisfação é uma recompensa no seu cérebro. Mas, no caso das drogas de abuso e nos comportamentos também compulsivos, o circuito é o mesmo. Há uma hiperativação desse circuito, uma liberação de dopamina excessiva nesse circuito, através de um comportamento, no caso dos jogos, recorrente, crônico, onde esse circuito vai sofrer uma desregulação. É como se as drogas de abuso, elas promovem um sequestro mesmo desse circuito. Elas mantêm esse circuito refém. Então, elas promovem uma hiperestimulação, aquela liberação excessiva de dopamina, fica desencadeando um ciclo. Então, aquele prazer já não é mais suficiente, eu preciso de mais. As coisas normais da vida, né, os prazeres cotidianos, se tornam menos importantes. Então, existe um ciclo viciante ali, depois de aquilo ser estabelecido. É claro que isso tem relação com predisposição genética, né, com o perfil daquele indivíduo. Existem estudos que mostram uma correlação mesmo de antecedentes familiares relacionados a abuso de drogas, álcool, relacionando ao comportamento compulsivo, né, distúrbio de outros impulsos. Comportamentos compulsivos têm uma relação com o distúrbio de impulso. E se a gente for parar para pensar, é o jogo, é o comportamento compulsivo por sexo, é o comportamento compulsivo por ver pornografia, é o comportamento compulsivo por comer, é o comportamento compulsivo por gastar. Então, existem os circuitos ali, é o mesmo, né? Só que o controle está alterado. Então, nesse circuito cerebral, a gente tem uma área responsável pela tomada de decisão, planejamento, controle de impulso. Outra área, pela memória afetiva relacionada àquela experiência. Outra área, que desperta a emoção relacionada àquela experiência. Então, esse complexo todo, ali acionado, vai acabar levando a pessoa a uma dependência. Se torna realmente um quadro que exige tratamento, né? Porque o prejuízo funcional e a qualidade de vida vai estar sendo extremamente prejudicada. E essas doenças, né, pelo que a gente sabe, elas se caracterizam, inclusive, por ansiedade, pela depressão, e parece que esse caso virou um problema de saúde pública, né, doutora, que está não só enchendo as clínicas, né, de psiquiatria, né, com essas pessoas que sofrem desse transtorno, mas também o próprio sistema público de saúde, né, o SUS e tal, com custos muito grandes para o país, né? Como é que a senhora está vendo está virando um problema de saúde pública efetivo esse? Sim, isso é uma preocupação muito importante, porque são milhões de pessoas jogando, e dentro dessas milhões de pessoas existe uma população vulnerável, né? Uma população vulnerável que está ali na ilusão do controle, na sensação de que está tudo bem, que vai ter em algum momento um ganho, né?
fica naquele circuito. E aí, assim, quando você fala sobre a necessidade de busca por auxílio em serviços de saúde, a gente tem que parar para pensar se há um preparo desse serviço, dessa rede toda, pública e privada, para atender essa grande quantidade de pessoas. Então, é muito importante a conscientização em relação ao assunto. Porque dentro desse quadro, quer dizer, a gente tem, a gente já soube que até o governo andou proibindo pessoas mais pobres que faziam uso de Bolsa Família de usar esses recursos para apostas. Mas mesmo assim as pessoas jogam, né? De uma forma ou de outra acabam jogando. Por que jogar em bets, por exemplo, é uma atração mais viciante do que você jogar em jogos aí oficiais da Caixa Econômica, etc. Se a gente for parar para pensar, né? Primeiro que a facilidade do jogo, todo mundo está com o celular na mão, né? Então, é simplesmente entrar ali no joguinho de apostas e começar. É tão rápido aquilo que o indivíduo não se dá conta do quanto já jogou, né? E outra coisa, além disso, existe a promessa de ganho fácil. Existe uma promessa, existe uma ilusão de ganho fácil. Uma ilusão também de que a pessoa vai se controlar em relação àquilo, sozinha. E um marketing muito agressivo, né? A gente tem que pensar que o marketing é extremamente agressivo, atingindo uma população que muitas vezes não faz a distinção de que aquilo tem um fim, né? Para empresas se beneficiarem. Porque esse marketing é feito em televisão, em rádio, na mídia, em estádios de futebol, usa os jogadores, os influencers, quer dizer, a senhora acha que essa propaganda devia ser proibida ou de alguma forma controlada para que evitasse essa... Eu entendo que, assim, é importante haver uma regularização das coisas, né? Das empresas que promovem esse tipo de jogo, desse marketing agressivo. E eu estava ali pensando, né, até existem possibilidades que são muito difíceis de implementar, mas de que aquela pessoa que tem um problema sério e que tem uma dificuldade de controlar aquele impulso do jogo, que está perdendo a sua vida, né, prejudicando os seus relacionamentos, se divorciando, existem tantas coisas acontecendo dentro das casas das pessoas em relação a isso, que aquela pessoa, por exemplo, que estivesse em tratamento, tivesse a possibilidade de fazer um esquema, né, algo que se chama uma autoexclusão das plataformas. As pessoas doentes tentarem se registrar ali para elas mesmas terem um limite de se impedir de jogar. Mas isso é muito difícil de ser implementado, né? Seria uma ação daquele próprio indivíduo. Eu vou ter essa ação para tentar me controlar, ter um limite externo. Mas até agora a gente não tem muito. É bastante complexo o tema. Eu acredito que a gente tem que pensar muito sobre isso, é muito novo. Tem que refletir, discutir para gerar ideias, né, de maior efetividade. Aliás, doutora, o Eliseu Siqueira está por aqui, falou que é um assunto muito importante, que estamos expostos a muitas bets. De fato, é muito isso. Agora, existe um perfil mais vulnerável a esse tipo de vício, ou qualquer pessoa pode desenvolver uma dependência em bets? Então, assim, é muito individual, né? Em psiquiatria, nós entendemos que para que um indivíduo desenvolva um transtorno psiquiátrico, precisam haver várias coisas agindo conjuntamente. E uma delas é a predisposição genética. Eu falo, a predisposição genética não é destino. A gente tem como atuar sobre isso, controlando, de alguma forma, a expressão desse problema, de uma doença, por exemplo. Mas o ambiente atua o tempo inteiro sobre nós. Então, nossa genética está sujeita a tudo ao que a gente se conecta no ambiente. Então, um ambiente muito favorável, né, a oferta sem limites, aquele indivíduo, é a mesma coisa se a gente for parar para pensar, um alcoolista, né, uma pessoa que tem uma dependência química de álcool grave, e se ele ficar o tempo inteiro dentro do bar, gente, como é que ele vai fazer para se controlar?
Só que no caso, o bar é uma estrutura física, ele tem que sair de casa, ir até lá, pedir uma bebida, a família vai atrás, né, tira do bar, o cara do bar conhece o sujeito, a família já foi lá pedir. No caso da Bet, não. Está ali, livre acesso. Mas hoje não mais. O bar, por exemplo, você pode pedir bebida em casa. É verdade. Tem uma facilidade absurda nesse sentido. Absurda. Até ali tá, você tem 18 anos, sim ou não? Não, todo mundo põe sim. Todo mundo põe sim, tá tudo certo. Não, sim, é verdade. Mas eu acho que no caso das bets, eu acho que assim, é uma liberação tão rápida de dopamina que imediatamente você está fazendo outro jogo. E imediatamente você quer fazer outro jogo, né? Então, para você parar aquilo é muito difícil. Por isso que é importante. E aí entram várias questões. Porque quem está afundado no problema, muitas vezes está também escondendo que está com esse problema. Existe muito estigma, existe uma falta de consciência, existe falta de informação, existe falta de conscientização, né? Então, às vezes, por exemplo, uma família descobre que existe um problema depois de um rombo financeiro gigante. Eu conheço histórias de pessoas que perderam seus negócios por falta de pagamento de contas, pois as contas não estavam sendo pagas pelo responsável, sim, se pegava o dinheiro e se jogava em bets. E quando o cônjuge soube, estava já tudo muito comprometido. Então, é muito grave o que pode acontecer. As perdas são, assim, muitas vezes imensuráveis, né? Bom, nós estamos falando com a doutora Cíntia Said. Said ou Said? Said, que é uma médica psiquiatra, né? Que ela é especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Cíntia, quais são as etapas? Muitas vezes é necessário de tratamento dessa pessoa, de que forma? Ela tem que ser internada? Como é que é feito o uso de medicamentos? Né? Como é que é feito esse tratamento dessa pessoa viciada em jogos, com transtornos do jogo? Primeira questão, é muito importante a gente pensar que isso é uma doença. Sendo uma doença, precisa ser tratada. E sendo uma doença específica, precisa de um tratamento especializado. Então, um grupo, geralmente, o tratamento não é feito por uma pessoa, um único profissional. É necessário uma equipe, muitas vezes, né? Porque o paciente vai precisar de um médico que avalie a situação individualmente, entendendo a necessidade ou não de prescrição de medicação, para tentar conter esses impulsos e equilibrar o humor. E você falou sobre ansiedade, depressão antes. Sim, existem comorbidades, ou seja, quadros muitas vezes associados a essas situações. Então, pode ser que uma pessoa esteja deprimida e desenvolva também um transtorno de jogo, né? Então, tem um quadro de ansiedade, também tem um transtorno de jogo. Então, tudo isso precisa ser avaliado individualmente. Pode haver uma necessidade de internação? Pode ser que sim. Vai ser, cada caso vai ter uma necessidade. Mas a psicoterapia, a terapia comportamental cognitiva, que é o que a gente tem mais resultado pelos estudos, muitas vezes grupos de apoio, como os jogadores anônimos, né, que pode ajudar, a família ser envolvida no tratamento, de preferência, né, se for possível, isso faz muita importância. Então, tem várias linhas que precisam, em conjunto, ajudar essa pessoa, né? Agora, é difícil achar, muitas vezes, tudo isso combinado, porque eu acho que a gente tem uma defasagem desse tipo de atendimento. Agora, às vezes é difícil de identificar quando alguém próximo a nós está enfrentando isso, porque a pessoa olha e fala assim, não, mas é normal, eu paro quando eu quiser, eu sei me controlar, tá tudo bem. Quando a dependência já se instalou e a gente consegue, de fato, reconhecer, qual que é o primeiro caminho do tratamento e de recuperação desses pacientes? Então, a gente tem uns desafios, né? Porque a negação do problema é grande, geralmente, né? Além do autopreconceito, eu falo que o autopreconceito é uma questão importante para que as pessoas cheguem à psiquiatria, em qualquer quadro. Muitas vezes a pessoa tem que lutar contra o autopreconceito. Se a pessoa não tiver uma rede de apoio, ela vai sozinha, é muito mais difícil ela conseguir esse encaminhamento para uma ajuda. Agora, se o indivíduo
começa a reconhecer que aquilo é um problema, ele precisa procurar ajuda, porque não pode haver uma vergonha e nem culpa. Existe o sentimento de vergonha e de culpa, então isso às vezes também atrasa muito a procura por ajuda. Mas se a gente for parar para pensar, é muito importante buscar ajuda. Buscar ajuda é um ato de coragem. É um ato de coragem. Então, Mas se já existe o auto-julgamento, o que dizer do julgamento da sociedade? Como é que você vai buscar um emprego depois? Como é que você vai conversar com o seu patrão? Olhar e falar assim, eu sou uma pessoa viciada em jogos. Você corre o risco não só do julgamento, pessoa física, mas de olhar e falar assim, eu não posso manter uma pessoa aqui na minha equipe, por exemplo, que seja é uma questão complexa, se você for pensar, também está relacionado às dependências químicas e outras coisas, né? Vários diagnósticos. Pensar que quando você procura um tratamento profissional, aquela rede de tratamento é a sua rede de segurança, é a sua rede de apoio. O médico tem que ser a sua pessoa de confiança. Ele tem um sigilo em relação às suas informações. E você vai aprender a lidar com aquelas informações. O terapeuta vai te ajudar a desenvolver estratégias de controle e enfrentamento dos seus problemas. Sozinho é muito difícil. Você não precisa estar sozinho. Se você tem um problema desse tipo, você não precisa estar sozinho. Muito pelo contrário, você precisa de ajuda, né? Então, essa rede de apoio e de segurança é fundamental para alguém que precisa. Gente, quando é uma doença física, todo mundo corre para o médico, né? Pois é. Agora, que mensagem que você deixa para quem acha que a Bet é só um jogo inofensivo e não é um risco real à saúde mental? Então, eu acho que a gente precisa ter uma conscientização em relação a isso. E fazer uma autoanálise sobre o que é que está acontecendo. Por que eu preciso jogar tanto? Que prazer é esse que eu estou atrás? Algo está acontecendo comigo. Se eu ficar minimizando o meu problema, ele vai se tornar pior. Eu vou ter perdas muito importantes na minha vida. Por que você vai jogar fora um monte de coisa que você conquistou? Então, os primeiros sinais, ansiedade para jogar, gerando uma grande expectativa de ganhar, como se fosse assim, não, nem que eu ganhe um pouquinho, não, eu quase ganhei, por isso eu vou jogar de novo. Cuidado. Essas sensações já trazem um sinal de alerta, né? Eu vou começar a pedir dinheiro emprestado para jogar, não, é só dessa vez, e escondo da minha família o que está acontecendo. São sinais de alerta que você não pode ignorar. Agora, a senhora deu a sugestão, por exemplo, a dica para quem sofre com esse problema. Que dica que a gente pode dar para a sociedade para ajudar a acolher essas pessoas sem esse julgamento? Então, a primeira coisa, acho que é a conscientização. É uma doença, não é falta de caráter, não é falta de vontade. As pessoas precisam de ajuda, a gente tem que ter um mínimo de empatia, né? Compaixão por alguém que está, de fato, sofrendo. Existe um sofrimento mental, emocional e até, assim, que envolve um prejuízo da sua vida como um todo. Né? Divórcios acontecem, violência doméstica acontece, tentativa de suicídio acontece, tem muita coisa acontecendo com essas pessoas. Não adianta a gente ficar no julgamento. Por que a gente vai julgar algo que a gente nem conhece? A gente não sabe da vida da outra pessoa e tudo que ela passa todos os dias. E todos os desafios e dificuldades que ela tem para enfrentar aquele problema. Doutor, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. Hoje nós temos aí, são estimados 18 milhões de jogadores, né, de apostadores. E já se fala que 1.400.000 já estariam com esse problema de diagnóstico clínico de transtorno do jogo. Isso é grave? Como é que a senhora vê esse percentual de pessoas já doentes? Eu acho muito sério isso. Porque, gente, é quase 10% de uma população. Em psiquiatria, 10% de uma população com a possibilidade de um diagnóstico é uma taxa alta. Não é uma taxa para se ignorar, é uma taxa para se fazer imediatamente algo em relação a isso.
Com certeza. Doutora Cíntia, muitíssimo obrigada pela conversa e pelos alertas e por ajudar a gente a entender um problema que ainda é subestimado, mas que de fato tem impactos profundos na saúde, na economia e nas famílias. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E é importantíssimo lembrar que se você identificar algum fator que te leve a entender que talvez você tenha essa dependência, procure um profissional de saúde, procure uma rede de apoio que possa te trazer essa segurança para que você possa se tratar, porque tudo isso tem saída.